pelo mundo afora como Let's Perfect. Bom dia, obrigada pelo convite. Em relação ao PCC, e a gente vai conversar um pouco posteriormente, acredito, mas o PCC rompeu as barreiras nacionais, né? Então a gente não tem mais uma atuação só aqui no Brasil, a gente tem uma atuação mundial, internacional, e acaba que eles abastecem grande parte do fluxo de cocaína, não só nos Estados Unidos como na Europa. Então os Estados Unidos está fazendo o que eles devem fazer como nação. Já que nós não conseguimos, alguém precisa fazer alguma coisa, né? Seria isso? Fernando Fonseca, de Belo Horizonte para o mundo. Você acha também, concorda com a Let's Perfect? Eu não concordo com a fala. Eu não sei se essa é a Jazz, ou até que não prestei atenção no nome, enfim. Mas eu acho que esse argumento de depositar a solução de um problema a uma outra nação, a rigor, né, os Estados Unidos, eu acho que é muito problemático quando a gente pensa na soberania nacional que todos os países têm direito pelas cartas de declarações de independências e aceitações de declarações de independências, e também no cenário geopolítico internacional, né, todas as nações, é entendido isso com unanimidade que todo mundo tem o direito à sua soberania. Essa questão de terceirizar as resoluções dos problemas de um país é a abertura, é chamado de entreguismo, né? É a abertura dos portões de um país para a entrada, portanto, militar, política, né? E cada vez mais incisiva econômica de um país ao outro, e é um processo de dominação muito perigosa, tá? Muito perigoso. Então, eu vejo muito no imaginário cultural brasileiro, que acho que a gente pode falar isso no decorrer, mas eu resumo dizendo que não é de hoje essa tendência cultural de um povo, né, brasileiro, de cultura cristã, acreditar que a resolução dos problemas, ou mesmo que um problema da sua sociedade, seja através de um agente, uma única pessoa, né? Isso é chamado de movimento messiânico, né? Em Portugal, antes mesmo de a gente entender o movimento messiânico, existia um movimento chamado sebastianismo. O Sebastião, né? Dom Sebastião, rei de Portugal, ele foi enfrentar, né, uma batalha, se não me engano, contra os árabes, e não retornou, e era visto como um rei muito promissor. Houve uma comoção nacional e as pessoas, elas sempre desejaram que o rei não tivesse morrido, não tivesse desaparecido, pressupõe-se que morreu, e voltasse em sua glória para resolver os problemas de Portugal. Eu acho que Brasil, como colônia de Portugal, ela herda esse pensamento e ele se amplifica com o cristianismo vindo propriamente de Portugal, de Europa, pelo processo de colonização, pelo processo jesuíta, de um Salvador, né? Então esse é o messianismo hebraico, né, judeu, em que ainda se espera, os judeus esperam a vinda gloriosa de um Salvador, aquele Messias que desce, né, dos céus ou do mundo, né, metafísico, o mundo do além, com sua carruagem de ouro, né, um Messias militarizado que resolveria todos os problemas e injustiças do seu povo e também do mundo. Esse desejo, ele aparece nas urnas eletrônicas e eu acho que é a essência da polaridade aqui no Brasil, né? Então, um momento da população que espera um personagem, aquele presidente, aquele Messias, aquele movimento, então, portanto, messiânico, que simpatiza com uma figura e acha e deposita que a fé que aquela figura vai resolver todos os problemas do Brasil. Aí a sociedade vê a gerência dessa pessoa, não fica satisfeita, não há mudanças radicais, mudanças extremamente visíveis, e aí depois que se emociona e ovaciona essa pessoa, depois acaba apedrejando essa pessoa, né, e criminalizando, culpabilizando essa pessoa pelos problemas do país. Então é muito perigoso porque sempre há esse movimento aqui no Brasil. Aí a gente elege uma pessoa e acredita, depois essa pessoa, né, acaba se tornando a esperança, e depois ela é apedrejada, culpabilizada, e as pessoas
odeiam até surgir uma nova figura que depois se deposita. É um ciclo muito vicioso que vai capengando, né, entre uma personalidade da direita, uma personalidade da esquerda, né? E essa polarização, eu acho que é um registro dos próprios processos psicológicos sociais de uma fé cristã que acaba herdando essa esperança, focalizando em um único indivíduo, em um único agente, até mesmo em um único partido e etc. Enquanto que as pessoas fazem isso para terceirizar suas próprias responsabilidades. Se a sociedade não vai bem, as responsabilidades elas são nossas também, enquanto integrantes dessa sociedade. Entende? Então é muito mais fácil a gente terceirizar. Então, muito do que vem a fala dessa garota, que eu daqui a pouco vou saber muito bem o nome dela, vem nessa toada. Sim, nós temos que abrir, né, as fronteiras do Brasil para uma intervenção norte-americana, estadunidense, de Donald Trump, porque ele é o ser que vai vir aqui, depositamos a fé, porque ele é líder de uma das maiores nações do mundo. Eu digo de uma das, porque não vejo os Estados Unidos como a última nação, a superpotência. Talvez foi em períodos anteriores, décadas anteriores, mas hoje em dia já não é mais, no meu ponto de vista. Então, ele é o homem mais poderoso do mundo, Donald Trump, então ele que vem a resolver os nossos problemas. Assim, sinceramente, vocês acham que com tantos problemas nos Estados Unidos, você acha que ele vai ter tempo e vai ter vontade e vai ter empatia de resolver os problemas aqui do Brasil? Ou vai utilizar as terras brasileiras e o cenário do Brasil, né, em si geográfico, né, geopolítico, para absorver as riquezas e também tentar resolver alguns conflitos econômicos, conflitos de interesse do próprio Estados Unidos? É muito mais comum a gente pensar que os Estados Unidos viria aqui e assaltaria, saquearia o que ele pudesse saquear para enriquecer a sua nação. Eu acho que é óbvio para todo mundo, não é?